Queridos amigos, que alegria pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 11, Desdobramento em Serviço. É um capítulo muito interessante. Nós já estudamos a participação de 2 médiuns. E agora nós vamos ver o terceiro médium que o nosso querido André Luiz vai explicar um pouquinho. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, mais um dia juntos, mais um dia de gravação, mais um dia de estudo, mais um dia em que temos a felicidade de mergulharmos neste livro fabuloso sobre mediunidade. Gratidão aos queridos amigos e amigas que nos acompanham, gratidão à TV A Caminho da Luz, ao CEPAC, aos bons espíritos que nos acompanham e já no início eu te peço, se inscreveu no canal do YouTube? Se ainda não, se inscreva, habilite as notificações. São pequeninas ações que muito cooperam com o canal aqui no YouTube. Capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Chegara a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Então hoje nós vamos ver o terceiro médium de psicofonia ou mesmo de desdobramento que nós estamos vendo. É o terceiro médium que coopera diretamente no auxílio a entidades infelizes. Estamos vendo Antônio Castro. E novamente, retornando ao capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, olha o que o nosso irmão Aulus nos diz a respeito deste personagem, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Então ainda era jovem, tinha boas intenções perante o trabalho, perante a espiritualidade. Suas características mediúnicas, sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer vigilância, diferente das outras 2 médiuns que já estudamos. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Tanto é que percebemos que não foi difícil Clementino envolver este nosso irmão para que ele entrasse neste estágio que foi descrito há pouco na leitura do meu pai. Ele também necessita de maiores estudos, mas amplas experiências para expressar-se com segurança. Então ele precisa um pouquinho mais de estudo, um pouco mais de leitura, e ele precisa de experiência, só que a experiência somente o tempo lhe dará. Então nós estamos diante de um médium muito bem intencionado, fraterno, amoroso, que precisa da experiência que o tempo pode dar e precisa também de estudo. O médium precisa estudar para diferenciar o certo do equivocado. Então hoje nós estamos estudando o desdobramento em serviço, envolvendo este médium, que é importante nós vermos as suas características para vermos a influência na comunicação. E também, André, lembrando que do tórax dele emanava com abundância um vapor embranquiçado. Nós estamos falando aqui de ectoplasmia, não é? Para que ele pudesse fazer com que aquele espírito recebesse
de uma maneira material, um auxílio para ele estar se recompondo para a comunicação que ele vai dar. Vamos relembrar que os espíritos chegam de maneira toda deformada nesses trabalhos. Então ele precisou doar essa energia. E uma coisa interessante é que ele diz para nós que depressa se transformou a esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, ou seja, o perispírito comunicante ficou do lado, ele ficou do outro lado, para que ele pudesse então agora em sintonia do desdobramento poder dar a oportunidade através do sonambulismo, talvez aqui também, como ele tem a mediunidade falante, não é? Que nós chamamos a mediunidade de incorporação, ele também vai permitir uma comunicação, mas fato é que para podermos encerrar o nosso comentário, nós vamos relembrar que para formar um médium bom ou um médium medíocre é só o tempo, mas há uma análise do estudo. Ele vai ser bom se ele estudar, se ele se aperfeiçoar, se ele se acomodar, vai ser um médium medíocre, sem nenhuma expressão na atividade e sem nenhum auxílio para o plano espiritual. Continuemos a leitura. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. Então nós estamos vendo que com este companheiro, estamos vendo o que não víamos em outras comunicações envolvendo as duas médiuns já citadas em capítulos anteriores. Aqui nós vemos que ele apresenta ao lado do seu próprio corpo físico, numa duplicata, diferente, propriamente dito, do que vimos anteriormente. Ele num tamanho maior e com a sua sensibilidade mais aflorada. Então nós estamos notando que cada médium, cada mediunidade tem as suas características e as suas peculiaridades. Clementino, na condição de um grande regente de uma orquestra, ele dirige, logicamente, que com outros companheiros, ele dirige todo aquele trabalho, toda aquela atividade. Foi ele que se abeirou do médium que estamos estudando hoje, foi ele que aplicou estes passes, foi ele que induziu o médium a este estágio. Vejamos bem, ele agora está adormecido fisicamente falando, mas ele está mais sensível espiritualmente falando. Isso é um dado importante para vermos o desenrolar do trabalho de hoje. E também um outro ponto interessante que me chamou a atenção é que André Luiz percebe que tem determinados momentos que tem que ter o silêncio. As pessoas têm que cooperar com a prece. Isso é um papel fundamental. Diga de passagem, eu tenho orientado muito as pessoas no grupo que nós temos que ter uma compostura diferenciada. Nós precisamos aprender a ficar mais em silêncio, em prece, em harmonia. A gente vê num centro espírita, às vezes, parece uma escola de samba, parece algo desagregante, devido aos pensamentos e às falas das pessoas. Então nós precisamos começar a recompor melhor uma casa espírita. Continua a leitura. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, castro, tateante e assombrado, surgia, junto de nós,
numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então nós percebemos que ele mantinha-se ligado ao cordão prateado, ao cordão umbilical, que nada mais é do que um liame que dá sustentação à vida física. Quando esses liames são rompidos, naturalmente o corpo falece, e ele, no trabalho mediúnico, mantém esse cordão comunicando com o corpo físico. E nós percebemos que foi estranho que André Luiz viu. De um lado ele estava apresentando uma cor e do outro lado apresentava outra cor. Diga-se de passagem, nas obras de André Luiz que nós já vimos hoje, é verdade também que nenhuma foi apenas a respeito da mediunidade, como é este caso, mas é a primeira vez que nós vemos André Luiz tratar desta questão do corpo perispirítico mudar de cor. Ele está o mesmo de um lado com uma cor, do outro lado com outra cor. Por que será que isto ocorre? Por que que isto é devido? Qual a sua finalidade? Qual a sua importância? É muito interessante hoje, porque eu confesso também que até hoje nós temos superficialmente estudos a respeito disso. E com isso, querido Sérgio, telespectador, fica muito claro como nós temos um conhecimento muito pequeno do que vem a ser a mediunidade. É verdade. E também, André, aquela ideia que se tornou uma ideia falsa, de que quando nós estamos desligados do corpo e ficamos apenas ligados pelo cordão umbilical, como você acabou de citar, Paulo chamava de cordão prateado numa das suas mensagens, numa das suas epístolas, nós começamos a perceber um fato muito interessante. Em vários momentos, André Luiz começa a descrever um perispírito totalmente diferente daquele que se assemelha ao corpo físico. Então nós precisamos estudar um pouco mais essa condição, nos penetrar um pouco mais. Por que que isso acontece? Aqui nós vamos ver um pouquinho, uma parte da ideia, mas nós temos que ter uma ideia que o perispírito ele é fluídico e logicamente ele tem as suas alteranças naturais, né? Vamos continuar a leitura. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Então aqui nós percebemos que como Clementino percebeu que ele estava de maneira incorreta a sua forma perispiritual, pois nós vamos ver por quê, houve a necessidade de retornar o perispírito para o corpo físico. E ele fala que foi uma coisa tão rápida que quase não se percebeu. Quando viu, o perispírito mergulhou dentro do corpo. Para quê? Para que Clementino pudesse novamente trazer novas energias para o perispírito. Raul também estava ajudando nesse processo como dirigente espiritual encarnado, para que pudesse definitivamente auxiliar esse perispírito. Vamos ver a continuidade dessa mensagem para ver, porque ele saiu do corpo, tentou dar umas voltas, percebeu que o corpo estava muito pesado, o corpo perispiritual, de maneira disforme, ele teve que retornar para o corpo, ele continuou a receber passe magnético e agora nós vamos ver a continuidade desse relato. Então nós estamos hoje diante de um caso que a assembleia que ali se encontrava de encarnados não perceberam nada. Isto ocorreu tudo no âmbito espiritual.
Então, às vezes eu estou ali no mediúnico, ocorre essas coisas, às vezes nós nem percebemos. Quando falamos de um trabalho mediúnico, existe aquele que nós, os encarnados, notamos, observamos, mas existe também aqueles que ocorrem no mundo espiritual que estão nos chegando gradativamente por essas informações. Continua, desde este instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, espírito, se movimentava em nosso meio. Então, olha que interessante. Ele foi colocado novamente próximo do corpo, mas ele não recobrou a lucidez física. Ele voltou novamente a ter aquele perispírito ágil, sem deformações, sem aquela cor, de um lado uma cor, do outro lado outra cor, mas aqui conta, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Então ele não foi, ele foi colocado próximo do corpo, mas ele não foi induzido a recobrar a sua lucidez física. Isso é importante de nós mencionarmos. E nós vamos agora ver, com a explicação, o porquê que foi necessário colocar próximo novamente, o porquê que ele se deformou, o porquê que ele estava com de um lado uma cor azulada, do outro lado uma cor alaranjada, o que levou isto, o porquê que quando aproximou ele do seu corpo físico, ele voltou ao tamanho original, ele voltou à sua agilidade natural, ele voltou à sua lucidez normal, ao passo que agora há pouco Clementino deu 2 passos com ele, aconteceu tudo isto. O que gerou, o que ocasionou? É o que nós vamos ver, até mesmo para servir de estudos. É importante nós vermos isto para vermos como a mediunidade tem características, nuances diferentes, um médium do outro médium, uma faculdade mediúnica de outra faculdade mediúnica. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente, assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles que, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertence ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, olha que fabuloso a explicação de Aulus. Disse que foi necessário esse afastamento para que ele pudesse recompor, aproximando-se perto do corpo. Ele transmitiu a energia que naquele momento o corpo precisava e ele estava pronto para o trabalho que naquela noite ele teria.
Aqui ele fala, por exemplo, então quando nós vemos a terminologia corpo astral, nada mais é do que o perispírito. Tem literatura espiritualista que, em vez de falar perispírito, que é uma palavra genuinamente espírita, utiliza corpo astral. Ele nos fala do duplo etérico, que, como ele mesmo diz aqui, formado por emanações neuropsíquicas. Então nós vemos que a parte neurológica mais a parte psíquica, que pertence ao campo fisiológico. Então isso daí essas criações pertencem ao campo do nosso vaso físico, do nosso vaso fisiológico. E por quê? Por isso mesmo não consegue maior afastamento. Então nós vemos que estamos engessados. Ainda pela falta de habilidade espiritual, estamos engessados, o corpo perispiritual, engessados ao corpo físico. Então foi necessária essa pequena operação. Isso aqui tudo aconteceu em questão de minutos. Essa descrição que André Luiz aqui está nos dando, Clementino aproximou do médium, afastou temporariamente, ele inchou desta forma, ele deformou desta forma, ele ficou com duas cores, uma de cada lado, e aí o espírito Clementino aproximou. Então isso tudo que nós estamos falando é que não precisa o tempo, mas é coisa de minutos, é coisa muito rápida, para que ele pudesse estar convenientemente preparado para o trabalho que lhe caberia naquele momento dentro da tarefa. Lembrando que tudo que estamos vendo até esse capítulo 11 faz parte de um trabalho mediúnico. Isso tudo aqui aconteceu a partir das 20 horas, quando é dito que Clementino chegou 2 minutos antes, próximo do dirigente da casa. Eu gostaria também, André, de ressaltar um outro ponto interessante dessa história, não é? Há muitas pessoas que imaginam, por definições do Livro dos Espíritos, porque há uma situação que nós precisamos compreender. O Livro dos Espíritos, quando nós estudamos na questão número 100, a escala espírita, nós vamos ver que Allan Kardec faz uma subdivisão em 3 classes. Então, as perguntas de cada grupo do Livro dos Espíritos pertencem a essas classes. Então, nós temos que tomar cuidado de pegar uma pergunta com a sua devida resposta e generalizar, né? Como nós vemos no capítulo do sonho e do sono, né? Então, muitas pessoas imaginam que o espírito, quando está dormindo, vai para qualquer lugar. Não, não vai. Aqui mesmo dá um realce de que a grande maioria dos espíritos fica aprisionado muito perto do corpo, não tem estrutura espiritual para ir para lugares mais distantes. Então nós começamos a ver isso é muito importante, não é? Apesar dele ter uma vida muito atuante, fora do corpo. Hoje nós temos aqui na USP, em São Paulo, um departamento chamado Departamento do Sono. Já tive a oportunidade de acompanhar vários programas televisivos sobre o assunto e as pessoas, elas ficam dias internado, elas têm um eletro durante o dia para ver qual é a sua condição dos batimentos do cérebro e também durante a noite ela dorme com aqueles aparelhos ligados. E a ciência está descobrindo que nós temos uma vida muito mais intensa à noite do que durante o dia. Então veja, a noite é quando nós temos em nossa volta o pensamento, as pessoas que nos circulam no plano espiritual. Então tudo isso começa agora a ser compreendido pela ciência e é muito interessante para o nosso entendimento. Vamos continuar a leitura? Ah, disse Hilário, com expressão admirativa, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso,
através da língua física, porque não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Então nós vemos Hilário Silva fazendo um apontamento de que ali eles estavam diante de um espírito encarnado ainda, porém em estado espiritual, com a exteriorização da sensibilidade. E aí nós vemos Aulo dizendo que tudo isso é maravilhoso, mas perigoso, porque se alguém conseguisse, algum encarnado pesquisador conseguisse romper aquele véu que naquele momento estava ocorrendo e penetrasse naquela sensibilidade do espírito vinculado ao corpo físico, aquilo poderia trazer uma série de prejuízos para o próprio encarnado. Então nós percebemos aqui o quanto que a mediunidade ela apresenta também os seus desafios, apresentam também os seus apontamentos que merecem por parte da própria espiritualidade um cuidado grande. Mediunidade não é sério apenas para nós os encarnados. Para o mundo espiritual, nós estamos percebendo também que não é uma operação, um trabalho simples. Também requer pessoas treinadas do outro lado, pessoas que compreendem toda esta logística por detrás. Até agora o que vimos no capítulo é a preparação para que esse médium possa trabalhar naquele dia, que ele possa estar pronto para o trabalho que lhe foi convidado naquele momento. Então é interessante esta narrativa de André Luiz. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Então nós percebemos que ele não estava vestido como os demais, com estas roupas azul e cinza. Ele estava com como ele mesmo diz aqui, ele estava com roupão, uma túnica, por assim dizermos, que ia dos ombros, cobrindo até os pés, esbranquiçada. E aí nós vamos ver pela colocação de Aulos o porquê que ele estava diferente dos demais, o porquê deste roupão, como é descrito, o porquê da sua diferença em relação àquele trabalho que estava acontecendo, porque tudo nós vamos perceber que dentro do próprio Espiritismo tem uma resposta, e é o que veremos ainda no capítulo de hoje. E a gente percebe, André, que André Luiz consegue ver as minúcias, os detalhes, né? E consegue perceber que estava ocultando-lhe os pés, ou seja, ele olhou do ombro até o pé e percebeu que os pés ele não conseguia enxergar, porque estava ocultado por aquele roupão esbranquiçado. Então isso tudo é muito interessante, ele deslizava de forma natural e isso chamou a atenção de André Luiz. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Então aqui, André, nós vemos uma coisa muito interessante. Primeiro, vamos relembrar
que essa condição medianímica que ele se apresenta, ela é anímica, ela é através do sonambulismo. Ele tinha essas duas condições, ele era sonambúlico e ele também tinha mediunidade de incorporação, como o André leu no começo desse capítulo, né? Relembrando o capítulo 3º, quando fala sobre cada médium. Então aqui o que nós vemos, nada mais, ele usando da sua própria energia ectoplásmica, emitida pelo seu sistema nervoso, ele dá essa energia capaz de fazer com que o perispírito pudesse ter esse desdobramento. Então ele está usando a energia dele mesmo. Isso é muito comum, porque nós estamos falando de uma mediunidade anímica. Então é interessante como a gente vai se aprofundando, como é que André Luiz vai permitindo que nós possamos nos adentrar a esse campo que até então nós não tínhamos tantas noções, né, André Luiz? É verdade. Capítulo após capítulo desta obra, temos amealhado um conhecimento incrível em torno deste outro lado do trabalho mediúnico que comumente não conhecemos, não vemos, não sentimos, mas que existe. E André Luiz nos possibilita este aprendizado. Depois de fitar o médium, hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço, à medida que, em tesouro e experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende, e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Olha que interessante, ele é um jovem médium, então está também aprendendo. Mediunidade, ela ajuda-se com o tempo, com o estudo, com o trabalho. Não quer dizer que ele ficará a vida toda deste modo. Vai depender dele, do esforço dele, da dedicação dele nesse aperfeiçoamento. Aqui também nos fala que o perispírito é constituído por elementos, portanto, não é apenas um elemento, são alguns elementos que formam este corpo que tanto nos ajuda, que é tão importante, ainda é muito pouco estudado, até mesmo por nós os espíritas. Nos diz que o perispírito está sujeito ao nosso pensamento. Então, quando eu tenho o pensamento desajustado, quando eu tenho um pensamento desequilibrado, é natural que eu desequilibre também o meu corpo perispirítico. Por isso da importância de um pensamento sadio, de um pensamento equilibrado, de um pensamento que possa ajudar no desenvolvimento de minhas próprias potencialidades. Nesse parágrafo aqui, André Luiz ouve de Aulus a respeito da mediunidade iniciante neste nosso irmão de ideal, mas também nos dá algumas pequenas pinceladas sobre o perispírito. Dando continuidade, nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário, curioso, mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou-a ajuntando: se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças práticas de que se reveste a imagem que preferisse
aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. O perispírito também é conhecido por aquela sigla MOB, deixada pelo saudoso professor Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador ou modelo organizacional, que é o mesmo sentido, modelo organizador biológico. Então, o nosso pensamento, ele influi na forma que o nosso perispírito pode ter. Por isso que Chico Xavier disse assim: eu já vi espírito em forma de tronco de uma árvore. Eu já vi espírito em forma de um dragão. Eu já vi espírito em forma de uma serpente. Então ele estava temporariamente passando por aquela metamorfose. Ele assemelhava a uma destas coisas. Então ele fala aqui, o dia que esse nosso irmão, este médium, tiver o autogoverno, compreender que o pensamento é tudo, ele poderá, aqui no trabalho, se assemelhar à forma que lhe seja de seu agrado. Por isso que nós temos o hábito de dizer que o início da mediunidade, o médium está em desenvolvimento mediúnico, é o termo que Allan Kardec usa. Desenvolvimento mediúnico, o próprio termo da palavra já nos esclarece, não é? É desenvolver. Quanto mais você desenvolve, melhor você fica para o uso da mediunidade. Agora, dentro desse desenvolvimento, não é apenas o autocontrole do nosso corpo, nós também temos que ter o estudo para sabermos, para conhecermos, para dominarmos tudo aquilo que está em nosso entorno. Porque o que nós vemos hoje é que a partir do momento em que o médium ele não quer estudar, ele não quer se aprimorar, ele acaba ficando, de uma certa forma, limitado. Ele fica limitado porque ele mesmo não consegue ter um domínio e o plano espiritual não está disposto a ficar o tempo todo fazendo o que Clementina está fazendo aqui. Num primeiro momento, os espíritos dizem assim, é o que o Dr. Adroaldo fala sempre para mim, nós vamos ajudar até um certo limite, mas se o médium não se ajudar, por si só, ele não suportará as atividades. É por isso que se explica o porquê que tantas pessoas iniciam uma mediunidade, o seu desenvolvimento, e o porquê a grande maioria para. Porque realmente tem que ter um esforço, uma dedicação muito grande. Vamos continuar a leitura. Sim, ponderei. Importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. August percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremo-nos, para exemplificar, de um homem terrestre, tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. Então eu vou comentar aqui o que André Luiz disse, o nosso querido Sérgio comentará
o que Aulus disse. Então, André Luiz, ele diz assim, sim, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não comparável ao vestuário em nosso plano. Então, ele notou que o médium, ele não estava, propriamente dito, igual os demais trabalhadores daquela casa. É mais ou menos o que nós vemos, por exemplo, na passagem bíblica da veste nupcial. É como se esse médium ele não estivesse com aquela roupa para estar naquele ambiente. Por isso que passou por esta pequena intervenção de Clementino, como meu pai há pouco disse. Clementino também tem outros afazeres do que toda reunião, ter que pegar o médium, afastar temporariamente seu perispírito, depois aproximar novamente. Isso, o autocontrole, o autogoverno vai dar a ele através do tempo e da experiência, mas vai depender também do esforço pessoal dele. Não é apenas, eu sou médium há 10 anos, então já sou um médium experimentado. Não. Se você for um médium que vai na casa espírita e quer que os espíritos façam tudo por você, esse será um médium principiante desde o início, porque ele está ali com a experiência apenas do trabalho, mas mediunicamente ele não conseguiu abranger as suas possibilidades. É interessante, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre o pensamento que moderará a forma que nos inclinamos a adotar. Eu lembro que o Chico dizia que ele já viu espírito em forma de árvore, em forma de toco, em forma de estrela, em forma monstruosa. Então o Chico explicava que ele já viu o perispírito de várias matizes, de várias maneiras, porque nós temos que entender que o corpo físico não pode ter uma transformação, porque é um corpo muito materializado. O corpo perispiritual, por ser mais leve, ele pode ter as suas nuances modificadas nas suas características. Então a gente consegue hoje entender com isso que realmente é possível que haja modificações na sua forma perispiritual de acordo com o quê? É o que ele está dizendo aqui, o exemplo da tatuagem. Quando aquela pessoa vai colocar uma tatuagem no corpo físico, ela vai procurar uma figura que mais lhe agrade, porque afinal de contas, aquela figura, aquela imagem vai personificar o seu corpo físico. Ele não vai conseguir mais retirar aquilo, então aquilo vai ficar impregnado. Então ele olha com calma e mesmo assim, eu já conversei com muitas pessoas que colocaram tatuagem e com o tempo diz, olha, eu me arrependo de ter colocado essa, devia ter colocado outra figura, outra imagem. Só que há uma diferença, porque o perispírito, ele pode, na questão do médium, ir se modificando gradualmente com a preparação do médium. O que é essa preparação? Estudo, reforma íntima, moralmente se modificando. Então, há uma série de condições. Trabalho assistencial. Então, ele vai começando a mudar a sua forma pensamento e, automaticamente, a forma pensamento vai modificar a sua forma perispiritual. Então, não é algo tão difícil de se compreender. É algo que nós precisamos ter uma abrangência em nosso pensamento e vontade de estudar e vontade de compreender. Para encerrar, eu digo que o que falta para o movimento espírita é ter uma visão mais elástica. Nós temos ainda aquele hábito antigo que carregamos conosco. Eu aprendi assim, eu acho assim e assim é. Não, eu aprendi assim, vou me esforçar para entender a realidade e transformar a minha forma de pensamento, para que eu possa entender as leis naturais que me cercam. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, pedimos a sua ajuda aqui no canal, principalmente no compartilhamento. Divulgar o vídeo é fundamental para que outras pessoas possam também estudar conosco. Eu não tenho dúvidas de que se está te ajudando, ajudará também a muitos outros corações.
e noto que ainda muitos acompanham-nos, muitos interagem conosco, mas ainda não se inscreveram no canal. A inscrição ela é fundamental, tanto a inscrição quanto habilitar as nossas notificações. Ajuda o canal, quando colocamos um vídeo novo, quando estamos numa live, você recebe a nossa notificação. Então é uma pequena ajuda que você pode dar ao nosso trabalho. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794. Você pode usá-lo para enviar mensagens para nós ou simplesmente pedir para fazer parte da lista de transmissão, que é gratuita. Você informa o seu nome e a sua cidade. Então, se você quiser entrar em contato, será uma alegria imensa ter a sua mensagem. Queridos amigos, agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Somos gratos porque cada dia mais a nossa página vai tendo mais adepto, as pessoas vão estudando conosco, nós abrimos o chat e as pessoas vão mandando mensagem, e isso faz com que nós possamos ser estimulados a cada vez mais gravar para chegar essa mensagem até o seu coração. Por isso, eu queria externar a minha gratidão pela sua audiência. Nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, pela nossa querida TV Web, A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.